2016 chegou, foi inaugurado, estamos aqui. No final de 2015, nós falamos que 2016 seria simplesmente a continuidade do 2015, o que realmente é. As coisas não mudam como um passe de mágica do dia 31 para o dia 1º, e você já percebeu isso. Por mais que as pessoas queiram, por mais que elas façam as suas mandingas, as coisas não mudam de uma hora para outra. Não é como um passe de mágica. Pode vestir amarelo, pode vestir vermelho, pode vestir prateado, pode vestir a cor que for, as coisas continuam. E nós percebemos que a mudança do rumo da nossa história, a mudança da nossa história não depende da manipulação de objetos sagrados ou de alguns feitos mágicos. Na verdade, a mudança da nossa história depende de uma profunda transformação interna em cada um de nós. Nós precisamos ser transformados para que a nossa história seja transformada. É assim na nossa individualidade. É assim, para essa transformação, que o Senhor Jesus nos chamou, nos conclamou e está nos conclamando todos os dias. Ele nos chama para vivermos em novidade de vida. É interessante que a Bíblia ela tem alguns conceitos, ela tem algumas palavras que às vezes fogem do nosso entendimento no cotidiano. E todas elas significam a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que nós precisamos nos tornar novas criaturas, ela está dizendo, olha, Deus está trabalhando em você para transformar a sua vida. Quando ela fala que nós somos regenerados, a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus está nos enchendo de vida, e é uma nova vida, é uma vida transformada, é uma vida à imagem de Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que nós estamos sendo vivificados para Deus, ela está dizendo que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas agora Deus está nos enchendo novamente de vida, uma vida que pode vir apenas dEle, que pode ser desfrutada apenas nele. E isso vai transformar toda a nossa caminhada. Quando a Bíblia ela diz que nós precisamos nascer de novo, ela está falando a mesma coisa. Nós precisamos experimentar uma transformação para experimentarmos também uma história diferente. Todos esses termos e muitos outros estão nos propondo a mesma coisa, uma vida diferente à semelhança de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, é para Ele que nós olhamos, é nele que nós nos inspiramos. Nós ganhamos inspiração nele. Mas, ao mesmo tempo que nos inspiramos nele para imitá-lo, não é mera imitação, é profunda transformação. Ao mesmo tempo que nós olhamos e queremos imitá-lo, nós sabemos que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Então nós dependemos dele ainda para nos capacitar a vivermos essa novidade de vida que ele mesmo nos propõe. Então, um ano que começa com a proposta de transformação é um ano em que nós nos propomos totalmente a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E pedimos, Senhor, transforma a nossa vida e nos capacita a viver essa vida de transformação. E como igreja de Jesus, chamada por Ele, formada por Ele, nós somos esse grupo de pessoas transformados. A igreja é esse grupo de pessoas transformadas que querem viver uma nova vida à imagem de Jesus Cristo. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma placa, a igreja são pessoas que andam
e vivem em temor e submissão a Cristo Jesus. Por isso, a igreja ela é composta por pessoas transformadas, por pessoas mudadas. Por isso, cada dia mais nós precisamos buscar uma saúde para a igreja. Entender, dentre tantos modelos de igreja que nos são apresentados hoje, qual é, de fato, o modelo saudável de igreja. Porque são tantas propostas, são tantas diferenças e diferenças gritantes entre as diversas apresentações de igreja aí fora. As diversas apresentações de mensagem a respeito do Evangelho aí fora, que nós precisamos, pelo menos, estabelecer algumas características bíblicas da igreja, de uma igreja saudável, para podermos compreender, entender qual de fato é a igreja de Jesus entre muitas apresentações que existem no mundo. É interessante porque a Bíblia, no Novo Testamento, fala muito a respeito de apostasia. Ela fala muito a respeito de pessoas que abandonam a fé. Ela fala a respeito de falsos mestres, ela fala a respeito de falsos profetas, ela fala a respeito de um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. E todos esses personagens e essas curiosidades, elas não estão acontecendo no mundo fora da igreja, como a maior parte das pessoas acreditam. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles não atuam fora da igreja. Não é em outras religiões. A Bíblia fala que é dentro da igreja. Ela fala que é dentro do corpo de Cristo, que esses homens, como lobos vestidos em pele de cordeiro, estão pronunciando e anunciando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que uma multidão muito grande vai seguir esses homens como pessoas que têm comichão nos ouvidos. Eles vão arrebanhar a muitos. Então, as características de uma igreja saudável precisam ser apresentadas sempre, para que nós possamos discernir, de fato, qual é a igreja verdadeira de Jesus. Para onde nós, como igreja, estamos caminhando. Às vezes as pessoas elas querem estudar muito as outras religiões para tentar definir verdades e mentiras. A Bíblia pode ser o manual que nós conhecemos a verdade. E nós não precisamos saber a respeito da mentira. Nós precisamos sempre conhecer a verdade. E todas as vezes que nós conhecemos a verdade, nós temos a capacidade de discernir o que é mentira. Não é a partir do conhecimento da mentira que nós discernimos a verdade, mas é através do conhecimento da verdade que podemos discernir o que é mentira. Então eu gostaria que nós pudéssemos trabalhar hoje algumas marcas de uma igreja saudável, algumas marcas que a Bíblia nos apresenta como uma igreja saudável. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo de número 14 até o versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14 a 36. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário,
Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha alma exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aí. É interessante, irmãos, que esse momento é um momento ímpar na história da igreja, porque aqui nós estamos diante do grande acontecimento da igreja, é o surgimento da igreja, é um momento em que a igreja se manifesta como o propósito de Deus em primeira mão. Aqui neste momento, os discípulos, logo depois de Jesus ter sido crucificado, mais ou menos 50 dias depois, eles estão reunidos em Jerusalém e um vento impetuoso enche aquela casa e eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, línguas dos outros povos que estão ali visitando Jerusalém para adorar no templo. E aquelas pessoas que estão ouvindo os homens cheios do Espírito Santo, mais ou menos 120, eles começam a pensar que eles estavam bêbados. Eles estavam alcoolizados. Mas Pedro, nesse momento, se levanta e, cheio do Espírito de Deus, vai explicar àquela multidão o que está acontecendo. E agora, nesse momento, durante essa pregação de Pedro, surge o início, o princípio da igreja. É nesse momento em que nós, como igreja, estamos enraizados. É nesse momento que surge o que está acontecendo aqui essa noite. A igreja de Jesus Cristo reunida, a igreja de Jesus Cristo sendo apresentada ao mundo. E então é nesse momento que nós podemos tirar algumas marcas de uma igreja saudável. Em primeiro lugar,
nós podemos perceber nesse texto que acabamos de ler, que uma igreja saudável, a primeira marca de uma igreja saudável, é que essa igreja é comprometida com a glória de Deus. Ela não é comprometida com a glória de homens, ela não é comprometida com a glória de uma personalidade, ela não esboça na sua fachada o rosto de algum grande pregador e dizendo que o ministério daquela igreja é o ministério de fulano de tal. Porque, na verdade, nós entendemos que o ministério da igreja é o ministério do Espírito Santo e não o ministério de um homem. Porque se a igreja for sustentada, fundamentada em um homem, ela virá a fracassar. É uma igreja que ela não é comprometida com a glória da própria instituição, da própria comunidade. A comunidade, ela se envolve para que juntos possamos glorificar a Deus. Então nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que o nome de Deus seja glorificado. E é interessante como Deus, ele vai arquitetando as coisas. Porque quando acontece a primeira pregação na igreja, ele vai usar justamente o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro para pronunciar esse primeiro sermão, o primeiro sermão da história da igreja. E quando nós olhamos a história de Pedro, nós vemos que há mais ou menos 50 dias antes, esse homem, ele tinha negado ao Senhor. Ele negou o Senhor 3 vezes. Ele negou ser um seguidor de Jesus. Ele se acovardou, ele estava com medo. Ele estava com medo das consequências que poderiam sobrevir a ele. Ele estava com medo das perseguições, ele estava com medo de ser mais um crucificado. Ele estava com medo de ser preso. Mas agora, depois que o Espírito Santo, prometido por Jesus, desce sobre a igreja e enche aqueles homens, aquele que há algum tempo atrás era um covarde, alguém entregue ao medo, agora ele se levanta junto com os demais e se torna porta-voz de Deus para poder pregar a respeito das boas novas. Se antes ele estava com medo das consequências, agora ele não faz mais nenhum tipo de questão de esconder o seu amor por Jesus. Ele está cheio do Espírito Santo, então ele está cheio de ousadia promovida pelo Espírito de Deus na vida de Pedro apóstolo. Isso nos mostra como a vida da igreja, ela deve ser devotada à promoção da glória de Deus, a ponto de você, quando é cheio do Espírito Santo, se esquecer completamente das dificuldades, das imposições, das perseguições, dos flagelos que podem nos alcançar, e isso tudo por causa da glória de Deus. Nós sabemos que muitos cristãos sofrem em várias partes do mundo e sofrem duras perseguições. Nós sabemos que, em média, mais de 100 mil cristãos são mortos todos os anos. São mortos todos os anos por perseguição. O nosso país é diferente, mas a perseguição não é menos árdua. Nós temos uma perseguição diferente aqui. Nós temos a perseguição da apatia espiritual. Os cristãos não estão fazendo diferença na sociedade. É uma perseguição velada. É uma perseguição onde os crentes, quando eles são apresentados em alguma novela, ele é sempre mentiroso, fofoqueiro, ou algo do tipo. O caráter dele não é o caráter de um cristão genuíno. E nós não fazemos nada.
Os cristãos hoje, eles são conhecidos no Brasil como gananciosos, porque eles vão à igreja simplesmente para poder ter alguma coisa, para poder ganhar alguma coisa, para poder ter algum lucro de alguma coisa. Então a imagem do cristão, ela vai sendo manchada, ela vai sendo solapada aos poucos, e o cristão vai perdendo a sua credibilidade no meio da nossa nação, e nós não percebemos que isso é uma perseguição, não percebemos que isso vai manchando a glória de Deus, e é uma perseguição a qual todos, ou grande parte, da cristandade está se sujeitando a ela. Mas nós, cristãos, não podemos fazer isso. Nós precisamos lutar pela glória de Deus, independente da nossa reputação, independente da perseguição, independente das dificuldades. Precisamos levantar a nossa voz diante do povo e dizer: olhem, atentai às nossas palavras. Eu quero falar a respeito de Deus. Porque foi isso que Pedro falou. E não importa quantos erros nós tivemos no passado, não importa quantos vacilos nós cometemos na nossa história, importa que um dia Cristo nos alcançou, importa que nós fomos cheios do Espírito de Deus, e agora cheios do Espírito de Deus, somos pessoas transformadas, e por isso somos audaciosos para poder falar em nome de Cristo, em nome de Deus. A igreja é esse povo entregue a Cristo sem nenhuma reserva. Nós nos entregamos nas mãos dele e dizemos: nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Hoje ainda eu estava conversando com um rapaz, não é daqui, é de outra cidade, e ele estava falando comigo: olha, eu não sei, eu não consigo me firmar em uma igreja, eu não consigo firmar as minhas estacas em uma comunidade, e eu estou com muito medo de Deus. E eu perguntei para ele: meu filho, quem foi que colocou essas coisas na sua cabeça? Quem é que está colocando essa ideia de um Deus terrível e de um Deus maldoso, um Deus perseguidor de pessoas na sua cabeça? Porque, na maior parte das vezes, é esse tipo de Deus que está sendo apresentado. Não é um Deus em quem nós podemos confiar, porque é um Deus que ele é apavorante. Você precisa estar sempre na presença dele, ou fazendo alguma coisa para ele, no sentido de dar os seus recursos e comprar as bênçãos dele, e pagar pelas bênçãos dele. Esse não é o Deus da Bíblia. É um Deus que vai extorquindo as pessoas e roubando as pessoas aos poucos. Esse não é o Deus da Bíblia. É um Deus que, se você tem algum problema, alguma dificuldade na sua vida, ele não está no controle. Na verdade, ele se torna conivente com as obras do diabo. Porque eu vejo as pessoas lutando tanto contra o diabo, lutando tanto contra o poder das trevas. Elas precisam levantar de noite, elas precisam ir em cemitério, os pastores precisam desfazer obra de macumba no cemitério, e abre caixão, e vai nas encruzilhadas para desfazer obra de macumba, e as pessoas precisam viver, sabe, nesse aprisionamento espiritual. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele Deus a quem nós nos entregamos, e Ele diz: vocês estão na minha mão. Foi isso que Jesus falou lá no Evangelho de João: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eles estão na minha mão e ninguém pode arrebatá-los. Ou seja, ninguém pode tocar neles. O meu Deus não é um Deus conivente com as obras malignas do diabo. Ele é um Deus que Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, e eu preciso exaltar esse Deus, glorificar esse Deus com toda a minha vida.
essa mentalidade que nós estamos trazendo hoje de um Deus soberano e de uma igreja comprometida com a glória dele, é muito diferente das mensagens costumeiramente pregadas nos nossos dias. Nós precisamos entender que nós não servimos a Deus para melhorar a nossa situação, mas nós servimos a Deus apesar da nossa situação. A despeito da nossa situação, nós continuamos servindo a Deus, porque vale a pena. Nós precisamos entender que a igreja, quando ela vive essa verdade, ela se dedica a glorificar o nome de Deus, ela se torna o cumprimento histórico do projeto de Deus. Quando Deus ele inventou a igreja, ele pensou na igreja lá na eternidade, ninguém ficou sabendo, ninguém sabia. O Antigo Testamento não fala nada sobre a igreja. Nós podemos ver alguns relances, mas só conseguimos entender, e os apóstolos só conseguiram entender depois que a igreja aconteceu. E o próprio Paulo em Efésios vai dizer que era um segredo, a igreja era um segredo que estava oculto em Deus, era só Deus que sabia, e ele falava assim: olha, vocês vão ver, quando eu mostrar a minha sabedoria ao mundo, vocês vão ver, quando eu resolver mostrar o meu plano, o meu projeto, a beleza desse projeto ao mundo, todos vocês vão ver, e eu vou apresentar isso, e todo mundo vai ficar abismado, embasbacado, sejam aqueles que me servem, sejam os anjos, sejam os demônios, e todos eles vão ficar maravilhados diante desse projeto que eu tenho, o projeto oculto em Deus, o plano oculto em Deus. E a Bíblia então vai dizer, Paulo, apóstolo, vai dizer em Efésios, que esse projeto demonstra a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. E quando Deus então quis mostrar a sabedoria dele nos céus, na terra e no inferno, ele chamou a mim e ele chamou você. Ele nos chamou para sermos a igreja de Cristo. Tudo isso por causa da graça dele, do amor dele, não é por um merecimento nosso, porque nós somos as coisas loucas. Porque o próprio Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. E nós somos as coisas fracas, as coisas loucas e as que não são. E assim ele mostra a sabedoria dele, o seu amor e a sua graça, quando ele chama gente que não merecia estar na presença dele, mas por um carinho imenso do seu coração, ele nos conclama e nos restaura. E é por isso que nós podemos dar toda a glória ao nome dele. Nós podemos viver para a glória dele. Nós podemos nos levantar diante das pessoas aí fora e dizer, como Pedro disse: prestem atenção em mim, porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos glorificar a Deus e nos levantar diante da comunidade aí fora, demonstrando que temos uma palavra de Deus? Porque a igreja de Jesus é a única instituição no mundo inteiro que é autorizada por Deus para falar a respeito de Cristo. Nós somos a única instituição no mundo inteiro. E quando falo instituição, não estou falando a igreja constituída com CNPJ, eu estou falando da igreja constituída com CPF. O meu e o seu. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que ela vive para a glória de Deus, mas é uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que
Jesus vai falar para os apóstolos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. E quando esse poder encher vocês, a igreja vai acontecer, a igreja vai surgir. Então a igreja é essa instituição que é cheia do Espírito Santo de Deus. Foi tão cheia do Espírito Santo que alguns começaram a confundir as coisas. Disseram que eles estavam bêbados. Por quê? Porque não estavam entendendo aquele acontecimento. Eles começaram a falar em línguas estranhas. E línguas estranhas eram línguas que eram conhecidas por outros povos, por outros homens que estavam ali. E os outros povos que estavam ali entendiam o que eles estavam falando. E a Bíblia vai dizer que eles falavam a respeito das grandezas de Deus. Eles estavam glorificando a Deus em outra língua. Era uma ação poderosa do Espírito no meio da igreja. E Pedro agora vai fazer com que aquelas pessoas, aquela multidão, possa entender o que está acontecendo. E para entender, ele vai dizer: olha, vocês estão pensando que eles estão bêbados, mas não é isso, vocês estão enganados quanto à sua percepção. Olha, prestem atenção, são 9 horas da manhã. Em algumas versões vai dizer, é a 3ª hora, porque o dia para o judeu começava às 6 horas da manhã. Então eles vão dizer: olha, é a 3ª hora. O dia de festa para os judeus, o dia de festa, Páscoa e Pentecostes em especial, era um dia onde eles tiravam até a 4ª hora, ou seja, até as 10 horas da manhã, para fazer jejum. É por isso que Pedro vai falar: olha, presta atenção, ainda são 9 horas. Ninguém começou a comer e beber ainda, está todo mundo de jejum. Como é que as pessoas estão bêbadas? Como é que vocês estão pensando que elas estão embriagadas? Isso é ilógico. Não faz sentido. E aí ele fala: então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a Bíblia, o Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo. Ele vai dizer: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está dizendo: essa promessa está acontecendo. Aquilo que Deus havia anunciado no Antigo Testamento está se realizando. A igreja é essa concretização das promessas de Deus a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre os povos. O Espírito de Deus, ele tem um papel fundamental, essencial na vida da igreja. E às vezes nós nos esquecemos disso. Sem ele, a igreja não existiria. A Bíblia vai dizer que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos conduz ao arrependimento. Ele nos ilumina para que possamos compreender a vontade de Deus. Ele regenera, ou seja, ele nos dá nova vida. Ele é que nos faz cristãos. Ele nos conduz e nos ajuda na santificação. Ele transforma a nossa vida, nos dá segurança, edifica a igreja, distribuindo dons segundo a necessidade do corpo. Tudo isso é Ele que faz. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus, é uma pessoa, é alguém que foi enviado por Deus, o próprio Deus, para habitar a igreja. E ele tem um grande ministério no meio da igreja.
é a glorificação de Cristo, a glorificação do nome de Jesus. Então, quando nós pensamos em uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos pensar também em uma igreja que é comprometida com a glória de Cristo, com a glória de Deus. Toda a obra de Deus em nós, tocando o nosso coração, o nosso caráter, transformando a nossa conduta, ela é realizada pelo Espírito Santo. Todos os cristãos verdadeiros, todos aqueles que genuinamente foram chamados por Cristo para compor as hostes da igreja, eles são selados pelo Espírito Santo. Ou seja, existe um selo sobre o meu coração, sobre o seu coração, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós precisamos entender o que é o selo do Espírito, para entendermos a profundidade disso. Em primeiro lugar, selo fala a respeito de propriedade. Quando Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, ele quer dizer que nós somos propriedade de Cristo, nós pertencemos a Cristo, e Ele é o Senhor da igreja. Não existe outro Senhor na igreja, não existe outra cabeça na igreja. Portanto, a igreja ela é composta por aqueles que estão comprometidos com a vontade de Deus, porque eles entendem que Cristo é o Senhor da igreja. Então, eles se dedicam à vontade desse Senhor. Selo fala a respeito de legitimidade. É a presença do Espírito na vida do crente, ou na vida do cristão, que de fato o caracteriza como legítimo seguidor de Cristo. Não é porque nós pertencemos a uma igreja, não é porque nós temos o nosso nome arrolado no rol de membros de uma comunidade. Não é porque nós nos vestimos diferentes, não é porque nós temos um senso moral mais apurado, não é porque nós temos uma conduta diferenciada na sociedade, não é porque nós falamos iguais a crentes, nós usamos alguns termos do evangeliquê, não é por isso, é porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Esse realmente é o sinal que nos garante que pertencemos a Cristo. E selo fala de inviolabilidade. Isso quer dizer que é Cristo que nos garante, é Cristo que nos salva. Isso nos garante que nós somos salvos por Jesus e que a morte não mais tem domínio sobre nós, de que os poderes do mal e do inferno não podem mais atuar nas nossas vidas. E que apesar das circunstâncias vividas e experimentadas nesse mundo, nós somos vitoriosos em Cristo, pois nele alcançamos vida eterna. Então não interessa o tamanho do nosso problema, nós somos vitoriosos em Cristo. Mesmo que esse problema nos leve à morte, ainda assim a nossa vitória é garantida por Jesus, porque estaremos eternamente com Ele, e isso ninguém, nenhum poder humano, nenhum poder demoníaco pode tirar de nós. Ninguém. Todo cristão, ele precisa ansiar por ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa orar para ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ansiar e orar para receber os dons do Espírito Santo. Isso é orientado pela própria Bíblia. Isso para que a própria igreja seja edificada, ela cresça, ela melhore. Às vezes as pessoas, eu sei, elas afirmam ter dons que não possuem. Elas afirmam ter dons que nem existem de fato. Quando você vê a lista de dons espirituais, eles nem existem, mas as pessoas dizem que têm alguns dons. Outras, elas até têm dons, e eles são realmente legítimos, mas são exercidos de maneira inapropriada. Isso é triste quando acontece dentro das igrejas, quando acontece dentro de uma comunidade, porque a comunidade ela vai perdendo a sua credibilidade, e ela vai perdendo também
a sua visão a respeito de Cristo. E, claro, ela vai perder a sua percepção de que quem guia o rumo da igreja é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E assim, ela vai se entregar a emocionalismo, ela vai se entregar, aquela comunidade vai se entregar a uma percepção espiritualista da vida, no sentido de que se a pessoa não sentir alguma coisa, se algo diferente não acontecer no culto, então Deus não estava lá. A Bíblia vai dizer que o nosso culto é um culto racional, e essa palavra no grego, que é traduzida por racional, ela também tem um enfoque de espiritual. Quer dizer que se nós queremos ter um culto profundamente espiritual, as palavras, o anúncio, o evangelho pregado precisa alcançar a nossa razão, precisa ser compreendido, precisa entrar no nosso coração e precisa promover mudança e transformação. Quando nós vemos toda essa bagunça no meio da igreja que acontece, de emocionalismos e tantas outras coisas aí fora, isso não significa que nós devemos reagir de forma exagerada, negando as legítimas manifestações do poder do Espírito Santo e da concessão dos dons no meio da igreja. Nós não negamos isso, nós não devemos negar isso, porque quando fazemos isso, nós começamos a impor barreiras para a atuação do Espírito no meio da igreja. Nós não agimos assim, pelo contrário, nós nos entregamos completamente à vontade dEle, mas toda a ação da igreja, ela é regulamentada, ela é apresentada nas Escrituras de uma forma muito clara, e logo ela vai ser regida pela própria Bíblia. É a Bíblia quem vai dizer como a igreja funciona, e não as nossas experiências, e não o nosso achismo. E assim, cada vez mais que nós nos entregamos ao Espírito, e nós servimos ao Espírito, e buscamos o Espírito, sermos cheios do Espírito, isso vai fazer com que o fruto do Espírito apareça cada vez mais em nós. O fruto do Espírito, a Bíblia vai dizer que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e vai dizer, olha, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é uma mudança de comportamento visível, promovida pela ação de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo age em nós de forma tão poderosa que nos transforma. Essa é a transformação que todos nós precisamos esperar durante esse ano. Uma igreja, uma terceira marca de uma igreja saudável é que ela é fiel às Escrituras. Se a primeira é que ela glorifica a Deus, ela é comprometida com a glorificação de Deus. A segunda, que ela é cheia do Espírito Santo. A terceira é que ela é fiel às Escrituras. O Deus verdadeiro, irmãos, não é o Deus que você pensa, que você imagina, que você sente, ou que alguém contou para você, ou que a tradição um dia te ensinou, seja uma tradição familiar, seja uma tradição religiosa. O Deus verdadeiro é o Deus revelado na Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. É com esse Deus que nós somos comprometidos. A Bíblia, irmãos, é a forma como Deus fala conosco. É a forma como nós nos relacionamos com Ele. E a forma como nós nos relacionamos com as Escrituras irá também definir a profundidade da nossa espiritualidade. Nós confundimos muitas coisas com profundidade espiritual. Nós confundimos profundidade espiritual com a sensibilidade emocional. As pessoas dizem, olha, eu estou sentindo alguma coisa, hein?
e acho que essa coisa que eu estou sentindo e eu não sei bem definir o que é de Deus. E essa coisa que eu estou sentindo, que eu não sei definir bem o que é, e que é uma coisa de Deus, pode falar com você. Como? Como é que as nossas experiências sensitivas vão simplesmente direcionar a nossa espiritualidade? Não é assim. É o nosso relacionamento com a Bíblia, é a maneira como nós nos comportamos diante da Bíblia. Isso sim vai ser o termômetro que mede a nossa espiritualidade, o amor que nós temos por conhecer o Deus que é revelado na Bíblia. As pessoas de hoje, elas estão ligadas demais a formas extraconvencionais da ação de Deus falar com o ser humano. E isso acontece. Eu não quero negar que Deus usa outros meios. Eu não quero negar que Deus possa enviar um anjo na porta da sua casa para falar com você. Eu não quero negar essa possibilidade. Eu não quero negar a possibilidade de que Deus use uma mula para falar com você. Eu não quero negar essa possibilidade. E nem posso negar essa possibilidade. Porque Ele está tentando me usar para falar com você. Né? Mesmo que seja uma mula. Mas a maneira de Deus falar convencional é pela Bíblia. É por isso que a tentativa do pregador não é de falar o que ele pensa, mas é de expor o que a Bíblia ensina. Ele quer simplesmente apresentar aos seus ouvintes aquilo que a Bíblia diz, porque é o que a Bíblia diz que transforma as pessoas, que muda as pessoas e que de fato interessa as pessoas. Não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia pensa. Deus, Ele fala de formas variadas conosco, mas a maneira que Ele escolheu para falar e instruir o povo dEle foi a Bíblia. E nós não podemos negar isso. E quando nós partimos para a Bíblia como fundamento de uma igreja e como uma marca de uma igreja saudável, isso quer dizer que nós precisamos ter boa teologia, uma teologia bíblica. E quando nós falamos que precisamos ter uma teologia bíblica, nós estamos dizendo que podem existir outros tipos de teologia que não são teologias bíblicas, são teologias experienciais. Pessoas nem sempre levam em consideração que o Deus por trás de uma teologia pode ser totalmente diferente do Deus revelado na Bíblia. Que as pessoas podem estar usando a Bíblia, que as pessoas podem estar usando textos da Bíblia, podem estar pregando com uma retórica maravilhosa, podem estar pregando uma palavra de arrebatar os corações, mas ao mesmo tempo podem estar falando de assuntos totalmente diferentes da Bíblia. É por isso que o comprometimento de uma igreja saudável é com as Escrituras, e não com simples pensamentos filosóficos. A falta de uma teologia, de uma boa teologia, levará a igreja a uma prática cristã distorcida. Às vezes, mais comprometida com a vontade das pessoas, mais comprometida com expectativas humanas, mais comprometidas com o tradicionalismo, comprometidas com tantas outras coisas, menos comprometida com a Bíblia. Quando houve um problema teológico na igreja primitiva, em Jerusalém, e eles não sabiam muito bem definir se os gentios, aqueles que estavam se convertendo de outros povos que não eram judeus, deveriam se circuncidar ou não, se eles deveriam guardar a lei como os judeus guardavam ou não. A igreja parou tudo o que ela estava fazendo. Ela parou todo o seu empreendimento missionário, ela parou todos os seus afazeres e ela se reuniu em uma congregação que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém.
E ali eles foram, através das Escrituras, conduzidos para uma boa teologia. Fizeram uma boa teologia, arrumaram a casa. E depois que eles arrumaram a casa, então eles voltaram às suas programações. Paulo e Silas voltaram para os gentios e para as suas obras missionárias. Barnabé também voltou para a sua obra missionária com João Marcos. Os demais apóstolos também voltaram para as suas atividades. Porque se você tem uma teologia ruim, então é melhor parar tudo. Para tudo. Repensa os fundamentos daquilo que você está apresentando à igreja, daquilo que a igreja está declarando como fé. Então, depois de arrumar a casa, nós voltamos às nossas atividades novamente. Paulo a Timóteo vai dizer: Timóteo, você quer um ministério de sucesso, um bom ministério, um ministério que de fato agrade a Deus e glorifique o nome de Deus? Pregue a sã doutrina. A sã doutrina, sã é saudável, sã vem de saúde. Pregue a doutrina saudável. Sã também vem de santa. Pregue a doutrina santa. Essa doutrina santa nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras. Ela é amoldada pelo Evangelho. E ela se propõe a enfrentar e a barrar a impiedade e o pecado. É isso que a sã doutrina vai se propor. Mas também, irmãos, quando nós falamos que ela é comprometida com as Escrituras, nós dizemos que ela tem uma compreensão bíblica a respeito das boas novas. Ela entende que o Evangelho é, de fato, as boas novas de Jesus. O Evangelho, ele é o coração do cristianismo. Portanto, ele deveria ser também o nosso coração, ou o coração da nossa fé. Nós precisaríamos ser apaixonados pelo Evangelho. Nós precisaríamos conhecer o Evangelho, para que de fato a nossa fé fosse viva, a nossa fé fosse fervorosa. Porque o Evangelho nada mais é do que um chamado ao arrependimento. Ele é um chamado ao arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Se chamarmos pessoas pelo Evangelho, prometendo apenas alegria, paz, felicidade, amor, prosperidade, boas coisas, essas coisas provavelmente elas já têm, elas já possuem. Nós estaremos falando apenas parte do Evangelho. As pessoas elas precisam saber que sem Cristo elas estão mortas nos seus delitos de pecado. Elas precisam saber que elas são escravas do pecado e que sem Jesus na vida delas, elas permanecerão escravas, mesmo que aparentemente felizes. Portanto, o Evangelho de Cristo é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento porque não importa quanta alegria nós estamos tendo na nossa vida, ou aparente alegria nós estamos tendo na nossa vida. O que importa é que nós precisamos ter uma nova vida espiritual. Nós precisamos ser cheios de uma vida espiritual genuína, verdadeira. É isso que nós precisamos. É nesses pilares que um pregador precisa estabelecer o zelo pela palavra quando ele anuncia o Evangelho. É a partir disso que haverá verdadeiramente autoridade para pregar a palavra. A autoridade muitas vezes é confundida com status, um status alcançado pelo pregador, ou uma entonação de voz, ou ainda uma retórica perfeita. Tudo isso é confundido com a autoridade divina, mas de fato a verdadeira autoridade de um pregador para falar em nome de Deus só existe se estes proclamarem a palavra de Deus com fidelidade. Senão, tudo o resto é conto da carochinha. Todo o resto não interessa para a igreja. Senão nós vamos viver apenas um clube, nada mais que isso. Eu gostaria de deixar essas três marcas de uma igreja saudável hoje com os irmãos.
E eu gostaria que na semana que vem nós trabalhássemos mais 3 marcas de uma igreja saudável. Se nós queremos começar um ano diferente, um ano que realmente mostre transformação e que nós experimentemos um ano transformado, então nada melhor do que permitir que Deus faça de cada um de nós uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja do seu agrado. É assim, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a glória de Deus e amantes das Escrituras Sagradas, que a transformação poderá ser experimentada em nossas vidas e poderá ser proclamada do lado de fora da igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Senhor, nós entendemos como igreja, como povo do Senhor aqui reunido, que nós temos tanto, ó Pai, a aprender e tanto, ó Deus, a experimentar da transformação do Senhor. É um processo que é diário, é um processo que vai levar a vida toda. Nós sabemos disso, mas nós queremos dizer e proclamar que estamos aqui à sua disposição para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Nós queremos, ó Pai, experimentarmos um real avivamento do Teu Espírito. Nós queremos experimentarmos um verdadeiro enchimento do Espírito. Queremos que a nossa comunidade seja tocada pelo Senhor, para que através da nossa comunidade outras pessoas sejam tocadas pelo Senhor. E não apenas nós vivamos vidas transformadas, mas que outras pessoas possam experimentar a transformação do Senhor por meio da nossa vida. E que nós, ó Pai, possamos ser propagadores do Evangelho, propagadores da esperança, homens e mulheres que carregam em si uma esperança que o mundo não tem, uma paz que o mundo não experimenta, que nós possamos levar isso a outras pessoas e que, ó Deus, outras pessoas possam ver em nós uma transformação genuína e que, como o apóstolo Pedro disse, ó Senhor, que nós possamos proclamar ao mundo inteiro, tanto com a nossa voz quanto com as nossas atitudes: olhem para nós, nós temos uma palavra de Deus para vocês, nós temos, sim, um anúncio de Deus para vocês, e que nós possamos dizer: Cristo morreu, e Cristo ressuscitou, e Ele está sentado à destra de Deus. Esta é a esperança do mundo, e nós queremos anunciar isso em todos os lugares, para todos os povos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Olhe as nossas necessidades. Nós temos necessidades, Senhor. Nós temos dificuldades, nós temos limitações. Então, comprometidos com a nossa fé de que o Senhor é o Deus que nos fortalece, nós pedimos ao Senhor: seja a nossa força, a fim de fazer com que as tarefas do dia a dia sejam completadas e as dificuldades também sejam superadas. Nós adoramos o Teu nome. Muito obrigado por estar no nosso meio e por estar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.